Oiê, aqui é a Jana, esse é o canal Jana Livrano e hoje é o 25º dia do MLM 2018 e no dia de hoje eu li o incrível livro Quando Foi Morto em Cuba, do autor Roberto Drummond, que tem essa capa sensacional para começar, a falar um pouco. E meu Deus, que livro bom foi esse, sério. É um livro de contos, ele tem 134 páginas e é completamente surpreendente. É um livro diferente de tudo que eu já li. E é um livro ótimo, 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 para dizer o mínimo. E são diversos contos dos mais variados possíveis, com temáticas políticas e também uma crítica, um sarcasmo delicioso de se acompanhar. Eu fiquei encantada pela escrita do Roberto Drummond e achei esse livro assim sensacional. Ele tem várias ilustrações também, as ilustrações são do Juan José Bauzi, espero que seja assim que se pronuncia, e são ótimas. Deixa eu mostrar algumas delas aqui, porque elas são lindíssimas também. E esse livro é muito diferente de tudo que eu já li. A primeira ilustração do primeiro conto, que é o meu favorito, que se chama Quando Foi Morto em Cuba, versão erótica. Esse livro é interessantíssimo. A imaginação do autor, o lirismo que ele usa para contar essa história é um sopro de ar fresco, sabe? Na literatura que a gente vê por aí no dia a dia, literatura comum, nos contos que a gente geralmente tem mais facilidade, mais acesso. O autor vai fazer diversas críticas, como eu disse, ao Brasil como um todo, mas também a vários outros países. Vai falar bastante de política, vai falar sobre Fidel Castro, vai falar sobre o fascínio das pessoas sobre as celebridades, vai falar sobre a guerra, sobre a ditadura. São diversos temas extremamente atuais, principalmente agora, nesse meio político que a gente está vivendo. Não poderia ser um livro mais atual, apesar dele ter sido publicado em 94, se eu não me engano. Deixa eu ver, foi em 94 que ele foi publicado, mas é um livro que ainda hoje, especialmente hoje, ele é extremamente relevante. Eu amei esse livro, amei. A estrutura do livro em si também é diferente. Ele é dividido em dois tempos. Então, no primeiro tempo, ele vai falar mais dessas questões políticas e uma crítica. Vai ter um intervalo que ele vai falar sobre o jogador Heleno de Freitas, que a história é interessantíssima também, eu não conhecia, não sou muito ligada ao futebol. E depois vai ter o segundo tempo do livro, que é tão interessante quanto o primeiro. Então é um livro perfeito, é um livro que aparentemente você só olhando para ele, você já não deve ser tão legal assim. E dá até para você pensar que é um romance, né? Porque até na ficha catalográfica do livro não tá escrito que ele é um livro de contos. Se refere a ele como um livro de romance. Mas aqui atrás tá escrito que é um livro de contos e tal. E é bem interessante porque são como se fossem recortes do dia a dia que ele vai fazendo. E é fascinante, fascinante mesmo, mesmo, mesmo. Nossa, eu amei especialmente o primeiro conto, que eu falei que quando eu fui morto em Cuba, porque ele é muito diferente de tudo e o autor usa de uma imaginatividade, assim, de uma imaginação tão incrível, assim, de se acompanhar, uma coisa tão diferente, mistura até um pouco de ficção, porque no primeiro conto ele vai contar a história de um rapaz que tem os olhos verdes que chamam a atenção de todo mundo e que quando ele sorri, ele se transforma nas mais fabulosas mulheres do mundo, de acordo com a nação que ele está na frente. Então, por exemplo, quando ele está no Brasil, ele se transforma na Marta Rocha, que é ex-Miss Brasil, ou na Vera Fischer, ou na Maite Proença. Mas, sei lá, se ele for para os Estados Unidos, ele pode se transformar na Marilyn Monroe e etc, para dar um exemplo do que ele é capaz de fazer. E com isso, só com esse poder de se transformar e sorrir para as pessoas, o personagem é capaz de aplacar guerras, pôr fim a ditaduras e terminar conflitos armados sem disparar nenhuma arma, sem levantar a voz ou agredir ninguém. E eu achei isso de um realismo fantástico, tão inovador. Eu nunca tinha lido nada sobre isso. Eu fiquei literalmente fascinada por esse livro. É um livro muito, muito, muito bom. É muito gostoso de se ler.
principalmente para maratonas literárias, porque os contos, na sua maioria, são bem curtinhos, são de 2 ou 3 páginas, um ou outro que foge desse padrão, mas mesmo os maiores são os melhores, né? Os maiores contos do livro são os melhores contos dos livros. Os curtinhos só dão uma pitadinha do que está por vir. Foi isso. Essa foi a minha leitura de hoje, do 25º dia do MLM 2018, que tá quase acabando, meu Deus. Só faltam 5 livros, nem acredito. Falta muito pouco, né? E é isso. Vamos aos últimos 5 dias e até o próximo vídeo. Tchau!